Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar uma revisada hoje sobre a parte de cinemática e seus conceitos básicos, tá? Então, meu nome é Gustavo Triveiler e nós vamos falar um pouquinho sobre cinemática. Vamos lá então, gente. Bem, então, cinemática, né? Quando a gente fala em cinemática, nós temos que falar alguns conceitos bastante básicos, né? A primeira deles é sobre referencial, né? O referencial é um conceito bastante importante, porque referencial ele irá, na verdade, determinar o ponto de partida, né, a referência do sistema de coordenadas. Tá? E ele irá falar basicamente para nós a relação do movimento e do repouso. Então, por exemplo, nessa imagem aqui a gente pode estipular muito bem isso aqui. Então, se você observar, né, nessa questão, quem que está em repouso, né? Depende em relação a quem. Então, por exemplo, em relação à nossa jovem que está aqui, né, o trem, por exemplo, está em repouso, né? Então, melhor dizendo, o trem está em movimento. Então, por exemplo, o nosso rapaz está em movimento e o trem está em movimento. Agora, se você considerar o referencial o rapaz, né, o trem está em repouso e a jovem está em movimento, certo? Então, o referencial ele determina o sistema de repouso e movimento, beleza? E também, logicamente, vai determinar umas outras propriedades também aqui para nós, beleza? Bem, posição. Posição a partir do referencial, ele é uma representação de pontos em um sistema de coordenadas. A gente observa muito isso no sistema de estradas, né? Por exemplo, olha aqui, ó, né? Na nossa BR-277 aqui no Paraná, né? A estrada que liga, por exemplo, de leste a oeste do estado, né? Você tem aqui a parte de quilômetros, né? Os quilômetros da estrada. Então, por exemplo, você tem aqui liga do Porto de Paranaguá até Foz do Iguaçu, né? Você começa do quilômetro zero aqui, que representa o porto, até Foz do Iguaçu. Então, por exemplo, quilômetro 7 representa a posição de uma estrada, né? Da estrada que faz essa ligação. Então, isso representa uma posição em relação ao eixo de coordenadas em cima de um referencial, beleza? A trajetória. A trajetória representa o deslocamento a partir de um referencial, certo? É um deslocamento de um corpo que está passando por N posições, certo? Isso representa o caminho que você vai ter ao longo dessa trajetória. Então, eu percebo, né, que você vai ter essa trajetória que está sendo determinada, por exemplo, aqui pela bicicleta, né? Que você vai tendo essa trajetória desenhada aqui. Uma coisa interessante que a gente tem é que a trajetória determina também é determinada pela posição do referencial, né? Então, por exemplo, se você determinar aqui o referencial como o guri, né, que está aqui, vai perceber que a trajetória dada por esse caixote, né, por exemplo, que você está vendo aqui, em que o avião ele está andando sempre com a mesma velocidade, está voando sempre com a mesma velocidade, né, a gente percebe que aqui ele está se deslocando espaços iguais em tempos iguais, por exemplo, né, vai perceber que a trajetória é uma parábola, certo? Enquanto que, se você observar a trajetória vista pelo piloto, né, que ele está se deslocando junto com a aeronave, você vai perceber que na realidade ele vai estar vendo uma reta, né? Então você vai estar vendo sempre uma reta aqui, beleza? Então depende muito da trajetória e depende basicamente da posição que você está tomando. Deslocamento e distância percorrida, pessoal. Deslocamento representa, né, em função da posição. Então, o que a gente tem? O deslocamento irá representar a posição final menos a posição inicial de um sistema. E isso vai determinar basicamente o sentido que você estará tomando. Você vai ter um deslocamento que pode ser negativo ou positivo, certo? Isso é uma coisa bastante importante. Então, por exemplo, se você fosse analisar esse sentido aqui, ó, que a gente botei aqui no slide, se você estiver indo, por exemplo, da posição 7 para a posição 9, você estaria posição daqui para cá, né, você teria um deslocamento de
2 quilômetros. Então, por exemplo, nesse sentido da estrada que você está vendo aqui, ó, né, você está indo para lá, certo? Aqui você teria um deslocamento de 2 quilômetros. Enquanto que, se você visse, se você olhasse, por exemplo, esse caminhão que está aqui, ó, né, esse caminhão que está aqui olhando nesse slide, ele está vindo nesse sentido aqui, ó, certo? Ele está indo, por exemplo, do quilômetro 9 para o quilômetro 7. Então ele estaria no deslocamento negativo. Então ele seria menos, por exemplo, 2 quilômetros. Mas seria um deslocamento negativo, certo? Então esse aqui, por exemplo, é um deslocamento negativo, enquanto que esse aqui vai ser um deslocamento positivo. Então o deslocamento depende muito do sentido no qual você está tomando em relação em relação ao sistema, enquanto que a distância percorrida ele irá influenciar independente do sinal disso aí. Ele representa simplesmente o caminho tomado por um objeto, ok? Mas vamos lá, né? O que representa uma outra parte que é a velocidade? A velocidade determina a taxa ou deslocamento, né, a rapidez de um objeto. Ela é basicamente definida pelo deslocamento, certo? Que é o nosso ΔS, que representa a posição final, que é esse carinha, menos posição inicial, dividido pela, né, porque final é uma taxa, dividida pela variação do tempo, que é tempo final menos tempo inicial, ok? Que representa isso aqui, ó, né? Podemos perceber esse cara aqui. Então você vai ter um sistema de origem, ok? A partir desse sistema de origem você vai ter um tempo, um deslocamento inicial, um deslocamento final e a partir disso você tem uma variação de tempo, certo? A partir desse sisteminha você vai ter aqui essa variação de velocidade. Bem, o que a gente tem que lembrar, né? Uma coisa muito importante. Essa parte de velocidade que mais pega, tá? O que mais chama atenção é essa parte de unidades, pessoal. Isso aqui come o fígado de muita gente, ó. Isso aqui é uma coisa muito importante. Você tem que tomar muita atenção em cima disso. Né, quilômetros por hora e metros por segundo, que são as unidades mais comuns, né? Quando a gente tem intervalo de tempos muito curtos, normalmente, a gente utiliza o metros por segundo, enquanto que aqui nós utilizamos quilômetros por hora quando é unidades um pouco mais, sei lá, mais longas, né? Quilômetros por hora para metros por segundo é uma unidade menor, é uma unidade maior, né? Então, normalmente aqui você vai ter valores numéricos maiores, aqui você vai ter valores numéricos menores. Então, daqui para cá você divide e quando você vai ter de metros por segundo para quilômetros por hora, você acaba multiplicando, certo? A conversão de 3,6 é por causa que aqui 1 hora são 3.600 segundos e 1 quilômetro são 1.000 metros, certo? Então, por isso que acaba tendo essa relaçãozinha aí, ok? Bem, nós temos alguns tipos de velocidade, gente. Nós temos a velocidade chamada instantânea, que representa a velocidade instantânea representa a velocidade de um certo ponto, normalmente dada pelos velocímetros, né, a velocidade de um certo momento. E nós temos a velocidade média, né? A velocidade média, ela representa a velocidade de uma certa trajetória, certo? E em função do tempo. Então ela vai representar toda a velocidade média de um ponto. Então, por exemplo, aqui, né, eu peguei num certo dia a velocidade de Paranaguá até Curitiba, né? Então nós temos 91 quilômetros e vai demorar, por exemplo, 1 hora e 21 minutos. Então, aproximadamente 1 hora e 1/3 de hora para isso aí, certo? Se você fosse fazer esse cálculo aqui, ó, você teria aproximadamente isso aqui, né? Então a gente poderia só fazer um cálculo muito básico aqui, olha, por meio de calculadora. Então você teria, por exemplo, aqui, ó, né? Então ali, ó, são 91 quilômetros,
São 91 km, certo? Dividido por 1 hora e 21 minutos. Bem, 21 minutos, pessoal, é aproximadamente 1/3 de hora, né? Então, antes disso, se você quiser converter 21 dividido por 60, ó, você vai ter 0,35. Então, você vai ter isso aqui, ó. 1,35 de hora, né? Certo? Que seria 1 hora e 35 minutos. Então, você vai ter 91 km dividido por 1,35 de hora, né? A velocidade média até Curitiba, por exemplo, seria de 67,40 km por hora, né? Aí vem a pergunta, né? Mas será que a gente anda sempre nessa velocidade? É óbvio que não, né? Isso aqui é uma média, né? É óbvio por causa que aqui você anda num trecho para cá mais rápido, nós temos subida de serra, temos pedágio, tem um monte de trajetos que fazem com que a gente tenha essa velocidade, que é uma média, como eu disse para vocês, ok? Bem, nós temos alguns tipos de velocidade, né? Nós temos a velocidade progressiva e a velocidade retrógrada, né? O movimento progressivo, o que isso quer dizer? Opa! Seria o movimento progressivo, né? O movimento progressivo é quando você está indo a favor do eixo, né? Seja o favor do eixo, está indo no eixo crescente. E o movimento retrógrado é quando você está contra o eixo, né? Contra o eixo de origem, ou seja, você está se aproximando em relação à origem, certo? Isso é uma coisa bastante importante, ó. Então, quando você se aproxima da origem, você está regredindo, ou seja, está em movimento retrógrado, e quando você está se afastando da origem, está indo no movimento progressivo, certo? Então, se você pegar aquele exemplo que eu fiz aqui de Paranaguá, né, você pode perceber que indo para cá, né, nesse caso aqui, ó, para cá eu teria um movimento progressivo, certo? E daqui para cá, ou seja, eu estaria no movimento retrógrado, né? Porque aqui existe uma definição. Eu estou indo no movimento 277, que é quilômetro 7, 9, 12 e assim por diante, né? Estou indo no sentido Curitiba, por definição as placas são crescentes para lá, certo? Movimento progressivo, e quando eu desço de Curitiba para Paranaguá, seria movimento retrógrado, beleza? Voltando ao nosso slide. Ok? Bem, vamos fazer esse exercício aqui ao som de Andrea Bocelli, nessa Páscoa, numa live ao vivo, direto da Itália. Tem que ver a cidade que ele está fazendo aqui. Mas é de uma igreja muito bonita, pelo que eu vi. Olá, pessoal. Então aqui, ó. Em 12 segundos o caminhão percorre 360 metros. Ele pergunta qual a velocidade média, né? Bem, exercício bastante simples, né? Ele pergunta aqui para nós qual é a sua velocidade. E ele pergunta a sua velocidade e ele pergunta basicamente qual é a sua velocidade média, né? Vejam que basicamente ele não pediu nenhuma unidade, então vocês podem escolher a unidade que vocês quiserem, né? Vejo que ele deu dois dados importantes aqui, o tempo e a distância percorrida. Bem, o que você vai fazer aqui, né? Velocidade é igual ao deslocamento dividida pelo tempo, né? Muito facinho, né? Então, velocidade 360 metros dividido por 12 segundos, certo? Isso aqui, se você dividir, né, pelo que eu me lembro, isso aqui vai ser igual a 20 metros por segundo, certo? Bem facinho, né? Se você quiser converter isso aqui para quilômetros por hora, o que você faz, né? Você vem aqui e multiplica por 3,6, que vai ser, na verdade, o famoso conhecido como 72 km por hora. Beleza? Muito facinho, né? Tranquilidade, povo. Tranquilo? Então, próximo exemplo. Bem, o próximo exemplo fala o seguinte para nós, ó. A
A velocidade média de um homem andando normalmente é de 4 km por hora. Quanto tempo ele anda do quilômetro 12 ao quilômetro 18 de uma estrada? Vejam que esses dois dados que ele forneceu aqui para nós não é distância, e sim posição, né? Vejam que isso aqui e isso aqui são posições. Então, isso aqui representa na realidade, deixa eu pegar aqui uma caneta mais escura, posição inicial, e isso aqui representa a posição final. Dessas informações aqui, eu posso tirar o deslocamento, certo? Que representa 18 menos 12, né? Posição final menos posição inicial, que vai ser igual a 6 km, certo? Ele me deu aqui essa informação para mim aqui, que é a velocidade, correto? Que é o nosso V. Então, dessa informação aqui, eu posso tirar a nossa velocidade, que na realidade, para mim aqui, eu vou tirar a nossa, que representa a nossa velocidade. Percebam que esse valor aqui e esse valor aqui, né, eles estão casando as unidades. Perceba que aqui eu tenho km, aqui eu tenho km, então tá tudo de boas, tudo em casa. Então, só aplicar a definição de velocidade. Velocidade é igual deslocamento em função do tempo, certo? Substituindo dados, nós vamos ter 4 km por hora é igual deslocamento em função, 6 km em função do tempo, certo? Se eu fizer uma mandinga matemática, multiplica cruzada aqui, nós vamos ter o seguinte: eu vou ter 6 km dividido por 4 km por hora, certo? Quilômetro corta, o que me sobra para mim aqui vai ser igual a 1,5 de hora, né? Ou a famosa 1h30. Beleza, gente? De boa, né? Bem tranquilinho. Agora, nós vamos fazer o nosso terceiro exemplo. Bem, nosso terceiro exemplo fala o seguinte: um carro percorre uma estrada, percorre uma estrada passando pelo quilômetro 12 às 9 horas e 20 minutos e no quilômetro 30 às 9 horas e 35 minutos. Pergunta qual a velocidade média do veículo, né? Bem, eu posso fazer aqui a nossa estrada, né? Olha aqui, ó. Ó, eu sei que aqui é quilômetro 12, aqui é quilômetro 30, aqui eu sei que ela chegou às 9 horas e 20 minutos, aqui eu sei que ela chegou 9 horas e 35 minutos, certo? Então, que informações que eu posso tirar aqui, ó? Posição final menos posição inicial, ou seja, aqui eu já sei que vai ser 18 km. Tempo inicial menos, tempo final menos tempo inicial, ou seja, tempo em 15 minutos, certo? Já que ele não pediu aqui, pessoal, em nenhuma unidade oficial, né, eu poderia, por exemplo, fazer aqui simplesmente isso aqui: velocidade é igual ΔS sobre ΔT, ou seja, eu poderia dizer que isso aqui é a mesma coisa que 18 km dividido por 15 minutos. Vai dar uma unidade meio feia aqui, certo? Só que eu não aconselho trabalhar quilômetro por minuto, que é uma unidade meio esquisita, a gente não trabalha muito, né? Mas pode, certo? Não que esteja errado, mas não é muito aconselhável. O que a gente pode fazer aqui, gente? Do que você trabalhar desse jeito, né, que não é muito aconselhável, certo? Eu posso trabalhar da seguinte forma: converte esse 15 minutos para hora, né? É mais fácil a gente fazer isso. Normalmente a hora é mais legal de trabalhar, né? Então o que você faz? Você pega esse cara aqui e divide por 60. Ou seja, se você dividir 15 por 60, vai dar 0,25 de hora, certo? Ou seja, vai ficar assim, ó: ΔS é igual 18 km dividido por 0,25 de hora, porque afinal uma hora é um quarto de hora, né? Um quarto de hora é a mesma coisa que 0,25. Se você dividir isso aqui,
vai ser igual a 72 km por hora. Certo? Fechou, né? Coisa linda de ser trabalhada. Ó, outro exemplo que está lá no nosso slide é esse aqui, né? Que ele fala o seguinte: a distância entre Campo Grande e São Gabriel é de 138 km. Se você gasta 1 hora e 45 minutos para fazer esse percurso, a velocidade média escalar é de tanto, né? Bem, gente, a mesma coisa, né? Você tem dois dados importantes aqui, ó. Você tem esse dado e esse dado, que são muito importantes, e esse dado aqui, ó, né? O que seria aqui cada um deles? Bem, eu te dei que a distância, ou seja, o deslocamento é de 130. Deslocamento, né? Vai ser 138 quilômetros, né? E o tempo envolvido vai ser de 1 hora e 45 minutos. Vejam que a unidade que ele nos forneceu é metros por segundo. Então você tem duas opções de você fazer: transformar tudo isso aqui para metros e todo esse cara para segundos, certo? É uma opção. Ou você trabalhar aqui em quilômetros, aqui tudo em hora e depois converter. Como aqui já está em quilômetros, aqui já está quase tudo em hora, eu aconselho vocês a fazer o quê? Ir pela lei do menor esforço, né? Transformar isso aqui, só dar um jeito de arrumar isso aqui para hora, né? Compensa fazer isso. E depois só fazer a conversão para metros por segundo. Eu acho que fica um pouco melhor de ser trabalhado, inclusive, certo? Bem, como é que faz isso, né? 45 minutos. Em 45 minutos, pessoal, o que você faz? Você faz o seguinte: divide por 60. Quando você divide por 60, vai dar 0,75, certo? Por que 0,75, pessoal? Pega o reloginho. Daqui até aqui, 15 minutos. Daqui até aqui, meia hora. Daqui até aqui, 45 minutos. 3/4 de hora, certo? Por isso que é esse cara ali. Então, na verdade, esse tempo aqui, ó, é 1,75 de hora. Muito simples. Então, esse aqui vai ficar V igual deslocamento, 138 km por 1,75 de hora, certo? Se você fizer isso aqui na calculadora, você vai ter o seguinte: 138 dividido por 1,75, você vai ter 78,85 km por hora aproximadamente. Aí você vem aqui, divide esse cara por 3,6, certo? Olha, voilá, 21,9 ou 90 metros por segundo. Alternativa E de especial, o cara aprender a fazer divisão e multiplicação com número com vírgula, beleza? Tá aí, gente, até mais. Bora lá. Fala um pouquinho sobre essa parte de aceleração. O que representa a palavra aceleração, pessoal? Aceleração, ela quer dizer que representa uma taxa, ou seja, um aumento de velocidade, certo? Essa taxa, aumento de velocidade, ela irá representar para nós a variação, né, da velocidade em função do tempo. Ou seja, da mesma forma como a gente viu em relação ao tempo, em relação à posição, você tem com a velocidade. Representa que você vai estar aumentando ou diminuindo a velocidade conforme o passar do tempo. Nós percebemos aqui, basicamente, que a unidade medida nesse caso seria o metro por segundo, certo? Que seria a unidade básica nessa parte. Beleza? Então seria isso, seria quando você está aumentando a velocidade em função desse carinha aí. Bem, nós temos alguns tipos de aceleração. Nós temos a aceleração instantânea, né, em que seria a aceleração em um certo instante, da mesma forma como nós temos a velocidade instantânea. Um bom exemplo de aceleração instantânea
É a própria gravidade, né, porque ela tem um valor fixo praticamente, 9,81, ou acelerador ou freio de um veículo, que você aplica num certo instante e existe aquele momento, aquela aceleração. Existe a aceleração média, né, que representa o movimento ou aceleração de um carro, por exemplo, né. A aceleração média a gente pode aplicar, por exemplo, num veículo, né, ao longo de um certo trajeto, por causa que um veículo ele faz trocas de marcha, né, e aí cada troca de marcha dessa existe uma aceleração que acaba sendo diferente, beleza? Aqui. Bem, tipos de aceleração. Uma coisa bem importante, nós temos o chamado movimento acelerado, né, que quando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração, eles são iguais, certo? Ou seja, por exemplo, se eu tenho uma velocidade positiva e uma aceleração positiva, elas são iguais, né? Daí o que quer dizer aqui? Ó? O que é uma aceleração positiva, certo? O que é uma aceleração negativa? É o que a gente já vai ver daqui a pouquinho aqui, beleza? E nós temos a aceleração do movimento retardado, certo? Ou retardado, como alguns falam, né? Seria quando você tem uma aceleração, né, e uma velocidade com sinais diferentes, né, como está nesse caso aqui. Representa que os vetores aceleração e vetores velocidade eles têm sentidos opostos na realidade. Beleza? Então seria praticamente isso aqui, classificação geral do movimento. Se você tem por exemplo, uma velocidade positiva, uma aceleração positiva, o que você teria? Perceba uma coisa, o movimento progressivo, ela depende basicamente, olha aqui, ó, só do sinal da velocidade, positivo, positivo, certo? Agora, se o movimento ele por exemplo, está no mesmo tipo, ele vai ser acelerado, certo? Agora, por exemplo, aqui, ó, se ele tem aqui, por exemplo, positivo e esse cara agora ele está negativo, certo? Ele já vai ter um outro efeito que vai ser retardado, né? Porque o retardado ele vai assumir, o retardo, né? Ele vai assumir quando os sinais eles acabam sendo diferentes, ok? Agora, por exemplo, aqui, ó, aqui é negativo e aqui é negativo. Então isso classifica como movimento regressivo, certo? Porque o regressivo está relacionado com a velocidade, quer dizer que ele está se aproximando com a origem, né? Está indo contra o eixo positivo. E por que positivo, né? Positivo por causa que, nesse caso, a positiva, uma aceleração positiva, por exemplo, aqui vai representar, olha aqui, ó, ele acaba sendo retardado, porque é negativa, positiva, retardo. Negativa, negativa, olha aqui, ó, ele vai ser um movimento acelerado. Olha lá, ó, certo? Então, só mudar a corzinha da caneta aqui. Olha lá. Nós vamos ter o retardado. Certo? Então, isso é uma slide legalzinha para a gente poder mostrar. Ok? Então, seria basicamente esse tipo de relação que a gente poderia ter. Bem, vamos lá, gente. Então, resolvendo esse exercício aqui sobre aceleração e tudo mais, certo? Bem, veja que isso aqui é um exercício com tabela, né? Então, um exercício de tabela sempre tem que tomar um pouquinho de cuidado, sempre saber interpretar os dados que tem aqui, né? Então, você fala aqui, um ponto material, né? Lembrando que ponto material sempre é um objeto que nós não temos que trabalhar com as dimensões do corpo, né? As dimensões do corpo não influenciam no movimento. Em relação ao referencial, tem velocidade em função do tempo conforme a tabela. Então, vejam, né? O que você tem aqui? O tempo, a velocidade. Veja uma coisa interessante, né? Aqui você perceba que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então quer dizer que o tempo está variando de 1 em 1 segundo. E a velocidade está indo, ó, de 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Ok? Então, está indo para lá. Ele pergunta aqui qual é a velocidade inicial do ponto material. Vejam, tudo que é relacionado com o
inicial é sempre quando o instante é zero, certo? Exatamente isso. Então, como é óbvio, né, dá para perceber aqui, é aqui, ó. Esse cara é o nosso velocidade inicial, nosso tempo inicial. Então, alternativa A, velocidade inicial é 3 metros por segundo. Ele pergunta a velocidade média envolvida, né? Certo? Velocidade média envolvida. Bem, se vocês observarem, tem duas maneiras de a gente identificar isso. Bem, se vocês analisarem, né, a aceleração, vocês aprenderam lá na aula, que a aceleração, na verdade, é variação da velocidade em função do tempo. Eu vou pegar aqui o intervalo, né? Então, eu vou pegar a velocidade inicial, eu vou analisar aqui como velocidade final e aqui como tempo final, certo? Então, eu vou fazer dessa forma. Eu pego o intervalo em tempo inteiro para mim poder pegar o nosso tempo inteiro, certo? Só lembrando, nós estamos fazendo aqui a nossa aula ao som de nosso André Bocelli, em função da nossa live que está em Milão, certo? Nessa época de Páscoa. Bem, o que nós vamos fazer aqui agora, né? Fazer só a nossa continha. Então vai ficar A igual final menos inicial, final menos inicial, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, olha como é simples, ó, final 17 menos 3 igual a 7 menos 0, certo? Muito simples. Então o que nós vamos ter aqui, ó, 7 menos 3, 14 dividido por 7, olha que incrível, A igual a 2. 2 o que? Metros por segundo, ou seja, metros por segundo ao quadrado, certo? Por que é metros por segundo ao quadrado? Porque se junta o segundo com o segundo daqui e fica segundo ao quadrado. Na verdade, esse segundo ao quadrado não tem nenhum significado físico na real, né? Mas é só mais uma jogadinha matemática. E por que é ao quadrado? E por que é 2 na realidade, né? Se vocês observarem, a velocidade está sempre acrescentando 2 aqui, ó, né? E vocês já podem perceber isso. Se você acrescentar mais 2, ele vira 5. Se você acrescentar mais 2, ele vira 7. Se você acrescentar mais 2, ele vira 9. Se acrescentar mais 2, ele vira 11 nesse caso. Se acrescentar mais 2, vira 13. Se acrescentar mais 2, ele vira 15. Mais 2, ele vira 17. Certo? Então, está acrescentando sempre de 2 em 2. Nesse caso, está acrescentando 2. Nesse caso, a aceleração média e instantânea, elas são iguais. E ele pergunta para nós, a gente classificar o movimento. Bem, primeira coisa, a gente vai classificar o movimento, nós temos que classificar se o movimento é progressivo ou retrógrado, certo? Se o movimento é progressivo ou retrógrado, né? Então, primeira coisa, quando a gente avalia se o movimento é progressivo ou retrógrado, a gente tem que analisar o sinal da velocidade, certo? Se a velocidade é positiva ou negativa. Como é óbvio, dá para perceber aqui, todas as velocidades elas são positivas, né? Então, se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, certo? Outra questão aqui, que a gente vai analisar, é se o movimento é acelerado ou retardado, né? Certo? Vai analisar dessa forma aí. Aí você tem que analisar se a aceleração e a velocidade tem sinais diferentes ou iguais, certo? Se for diferente, retardado. Se for igual, vai ser acelerado, certo? Então vou arrumar aqui, ó, ficar igualzinho ou diferente, certo? É isso que você for fazer. Então, igual e aqui
diferente. Só vou analisar. Por exemplo, aqui a aceleração deu positiva, certo? Então, porque você vai acrescentando mais 2. Então, você vai perceber o seguinte. O A, nesse caso, ele é positivo. O V também é positivo. Então, quer dizer que esse aqui vai ser um movimento acelerado, certo? Então, a gente pode definir com tudo isso que isso aqui é um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva. E podemos dizer que é um movimento acelerado, porque a velocidade é positiva e a aceleração positiva, porque os seus sinais eles são iguais. Beleza? Então, vocês agora façam lá os exercícios pedidos e até mais.